Eu tenho aqui a, a feliz tarefa de apresentar a nossa primeira conferencista do encontro do Corpo Cidade. E, bom, Jean-Marie Ganneban, acho que muitos de vocês já conhecem, é uma professora suíça que reside no Brasil há muitos anos, e ela é filósofa, estudou filosofia, literatura alemã, grego antigo e etc., formada pela Universidade de Genebra, concluiu o doutorado dela em filosofia na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e tem pelo menos 5 pós-doutorados em vários lugares diferentes. Ela vive e leciona no Brasil há bastante tempo, desde 78, é professora titular de filosofia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde ingressou a convite do professor Bento Prado Júnior. E é também professora livre-docente, aposentada em teoria literária da Unicamp. É autora de diversos livros, entre os quais Walter Benjamin, Os Cacos da História, 7 aulas sobre linguagem, memória e história, Lembrar, Escrever, Esquecer, escritos sobre mito e linguagem, Limiar, aura e rememoração, mas todos eles só confirmando aquilo que todo mundo conhece a Jean-Marie como a grande estudiosa e grande especialista em Walter Benjamin. Mas Jean-Marie também é muito conhecida por ser defensora da crítica, como prática da vida acadêmica. Sempre diz que devemos nos ler mais e nos criticar mais. Ela é defensora do entusiasmo, da alegria e da exigência como fundamentos do ensino. E ela é muito atenta aos sem nome. Isso me parece muito importante para a gente que está aqui estudando e se dedicando a pensar a relação do corpo com a cidade. Mas Jean-Marie também foi minha professora. Eu não sei se ela se lembra. Foi minha professora no doutorado, ainda em 98, 97, por aí. Esse aqui é meu caderninho do nosso doutorado, do período que eu estudei com ela. Ainda tem alguns... Está aqui todo remendadinho. E eu estudei com ela dialética do esclarecimento. E me lembro que ela foi bastante acolhedora, por isso que estou chamando a atenção essa coisa de ser como a posição dela como professora, porque professora de filosofia, na ocasião na PUC, e eu uma mera estudantezinha de dança, né? Então, eu achei incrível a maneira como ela me recebeu lá e assim, a alegria até dela na época de achar interessante. Nossa, que interessante, uma pessoa se interessar por isso. E fui lá a convite de um colega meu que era de literatura, que era o Wagner Camilo. E, enfim, também para mim é um prazer bastante especial estar aqui. Foi por isso que eu até pedi para estar na mesa com você, porque para continuar a nossa história de professor e aluno. É isso. Então, tenho o prazer de chamá-la para a sua conferência. Obrigada. Que lindo. Bom dia a todos. Eu estou um pouco surpresa, porque nunca participei de nada na Bahia que começasse antes. Geralmente,
primeira vez que fui para a Bahia, eu estava grávida da minha primeira filha, faz tempo, portanto, e aí que entendi a importância desse tempo verbal, que não existe em francês, o que é usado muito menos, que se chama, acho que, gerúndio. Porque a gente esperava pelo guia, ele dizia que ele via às 8 e às 10 dizia, está chegando. Então, agora estamos até com adiantamento. E também estou surpresa, porque, é verdade, não reconheci a Fabiana, desculpa. Isso daí é terrível. Você, quando leciona há muito tempo, entrei na PUC em 79, não consegue mais guardar todos os alunos. Eu guardo, geralmente, na cabeça aqueles que eu reprovei, que não deve ter sido o teu caso. Porque eu reprovo. Eu sou chata, reprovo, exijo, e as pessoas aprendem. E esses aí guardo bem na cabeça. E tem uns que vieram até me agradecer por terem sido reprovados, porque eles disseram, pelo menos você leu aquilo que eu escrevi. Deduzi que muita gente não lia. E agradeço muito pelo convite. Faz muito tempo que a Paula e a Fernanda me convidam, e eu não quero ter mais do que uma viagem por mês, porque senão fico muito exausta. Então, nunca deu certo. E desta vez, dezembro vai ser tranquilo, eu consegui dizer sim. Eu fico muito feliz e também muito intrigada pelo trabalho que parece já faz 5 anos que está demorando, durando. Isso é bastante no Brasil e responde realmente a uma questão, para mim, muito forte sobre as cidades brasileiras e também sobre a corporeidade brasileira, a qual não consegui ainda me acostumar. Fala-se de sensualidade, eu vejo muito mais machismo do que sensualidade, mas talvez seja minhas origens protestantes e helvéticas. Então, eu fico muito interessada em ver como que vocês vão trabalhar sobre esses temas. Eu agradeço também muito a toda a equipe de alunos. Imagino que, nesses momentos, sem dinheiro nenhum, foi muito bom poder contar com os alunos, como a gente pode contar no Brasil, em geral, bastante com os alunos. Isso ajuda, porque é melhor contar com os alunos do que com as assim chamadas autoridades. Bom, dito isso, eu acho que o João Carlos, o magnífico, como vocês falam, já foi embora, mas eu queria retomar aquilo que ele falou do Kant, porque esse trecho do Kant, não sou nenhuma especialista em Kant, e nunca consigo ler inteiro uma das 3 críticas, acho difícil, mas esse texto conheço bem. E digo para os alunos, geralmente, que entram na filosofia e que não querem ler nem Descartes, nem Kant, mas só Nietzsche. Dá para ler Nietzsche muito bem, mas para entender melhor Nietzsche, melhor ler Descartes e Kant antes. E são grandes pensadores porque justamente pensaram na autonomia da razão. E falo para eles, vocês pegam esse trecho, exatamente aquilo que ele leu, mais um pouquinho, dizendo... O Kant diz que é muito confortável não pensar. Ele usa uma palavra, em alemão, bequem. Eu pedi até uma lousa para escrever algumas palavras em alemão, mas lousa e giz não existem mais. Percebi que isso daí é muito antiquado. Então, agora tem um quadro branco. Bequem é uma palavra super comum para falar de uma poltrona. Então, o que é maravilhoso desse texto, e que eu acho que também tem muita atualidade atualmente, é dizer que é cansativo pensar. E que é muito mais confortável, como ele diz, se alguém pensa por mim. E ele enumera o rei, enfim, o coronel, o capitão e o médico. Eu sempre junto também o médico ou a patroa, tá? O marido ou a patroa. Mas é muito mais confortável não pensar por si. Eu acho que isso é uma grande questão que diz respeito a todo mundo
em particular no Brasil, a educação básica e do segundo grau, que eu acho que nesse país se comete um genocídio, porque as pessoas são inteligentes, são curiosas, não são blasées, e realmente o que se ensina é terrível. E o salário dos professores é uma lástima. E mesmo que a gente tenha alguns doutorados esparsos no país, isso é tarde demais. Então, eu acho que o Kant é básico. Eu sempre digo para o pessoal, vou fazer uma xerox desse texto, recorto a primeira folha, e vocês colam no espelho do banheiro, e todo dia, ao escovar os dentes, vocês vão relendo, por favor, tá? Para a gente lembrar. Mas é cansativo pensar, mas também traz alegria, como você me disse. Ela também pegou, Mamma Mia, um tema que não era o mais fácil. Essa dialética do esclarecimento é duro. Bom, sou conhecida como, aspas, a especialista brasileira em Walter Benjamin. Acho muito engraçado. Primeiro, porque não perdi o sotaque, faço talvez questão de não perder. E depois, porque, não sei se vocês sabem que aqui no Brasil sempre tem especialistas. É estranho isso. O Levi-Strauss, parece que nos Tristes Trópicos, ele tem um capítulo sobre uma tribo indígena muito especial, que é a USP. E ele diz que ele percebeu no Brasil que você tem que ser especialista numa coisinha, pode ser uma coisa mínima, mas tem que ser especialista em algo. E isso é uma doença. É uma doença que pega bem, você tem que ser especialista. Eu faço questão de dar aula também sobre outros assuntos do que o Benjamin. É claro que eu gosto muito do Benjamin, eu trabalhei sobre ele, fiz o doutorado sobre ele e tudo isso, mas, enfim, tem outros que eu também, sobre os quais também quero trabalhar, não só autores, como problemas. E eu espero poder dar para vocês também uma visão da abertura do Benjamin para outras dimensões. Eu sou professora de filosofia, nunca me digo filósofa, acho que é um pouco demais. Filósofos são aqueles que inventam conceitos, como dizem Deleuze, e o único conceito que inventei na filosofia é o conceito de truque, gambiarra, se vocês querem, que parece, me disse um amigo de Luciano, que já faz tempo que tinha sido inventado. Então, tudo bem. Então, eu vou ler devagar esse texto e, de vez em quando, como vou citar algumas pessoas alemãs, em particular, e vou citar alguns conceitos em alemão, eu pedi para ter uma lousa, quadro branco, agora não é mais quadro negro, e tentar escrever grande na lousa. Tudo bem? Mas eu vou ler devagar. Tem que fazer a arte do corpo. Tá bom. Bom, tudo bem até aí? Vocês me escutam bem? Tá certo esse negócio aqui? Tá bom. Primeiro, faço um apanhado um pouco da recepção desse estranho livro do Benjamin, mas vocês vão percebendo, pouco a pouco, que envereda para problemas que nos dizem respeito hoje. Eu estava no carro falando com as colegas que, lendo muito sobre a República de Weimar, atualmente, eu vejo o quanto nós estamos próximos de uma, digamos assim, numa situação perigosa, periclitante, socialmente muito crítica. Eu só espero que não tenha nenhum homem providencial. Por enquanto, tem alguns candidatos, mas eu espero que eles não consigam se tornar os pequenos homens providenciais do Brasil. O tema certamente não vai ser, mas a Marcela tampouco. Então, eu espero que tenha poucos homens providenciais e mais vozes democráticas. É isso. Bom. Em 1928, um ano antes da grande crise econômica, 29, vocês sabem, são publicados 2 livros de Walter Benjamin. Uma pequena sequência
de imagens de pensamento, Denkbilder, em alemão, intitulada Einbahnstraße, Rua de Mão Única. Se diz em brasileiro, em Portugal se diz Rua de Sentido Único, o que é interessante. É um volume denso e grosso, digo o título em alemão, Ursprung des deutschen Trauerspiels, origem do drama barroco alemão, traduziu Rouanet, origem do drama trágico alemão, traduziu o português João Barreto. Rua de Mão Única e origem do drama barroco alemão são textos tão diferentes que, à primeira vista, um leitor incauto poderia pensar que eles foram escritos por dois indivíduos distintos. Não houvesse o nome do autor em comum, Walter Benjamin, como se diz em alemão. Uma segunda leitura pode encontrar paralelos, como veremos. Essa distância assinala um momento importante na vida de Benjamin, uma virada. Ele deixa de ser aspirante à vida acadêmica. Como talvez alguns de vocês saibam, o livro sobre o drama barroco foi entregue na Universidade de Frankfurt, na Faculdade de Filosofia, disciplina de Estética. Ele queria, com isso, conseguir o título de livre-docente. Então, ele escreveu o livro como uma tese de livre-docência. O professor de Estética, Hans Cornelius, que ninguém conhece mais, afora por esse episódio da vida de Benjamin, achou o texto incompreensível e o passou para o seu assistente. O assistente, Max Horkheimer, aquele que escreveu com Adorno Dialética do Esclarecimento, e que tem um nome tão difícil em português, Horkheimer, confirmou essa dificuldade. Vocês percebem que a relação entre Benjamin e Horkheimer não começou bem. Benjamin, então, foi aconselhado a renunciar a apresentar o trabalho para não sofrer o vexame da reprovação. Sempre conto isso porque ele não foi, portanto, recusado, mas ele foi simplesmente, de maneira, aspas, elegante, aconselhado a não apresentar o livro. Não sei se muitos de vocês leram esse livro inteiro. Ele é realmente muito, muito, muito difícil. E nem sei se entendi, vamos dizer, a metade. E faz tempo que eu trabalho sobre esse coitado do Benjamin. É um livro difícil. Difícil, e a gente vai ver um pouquinho por quê. Eu acho que o Benjamin fez de propósito. Uma conclusão a tirar desse episódio, afora a mediocridade daquilo que a gente pode chamar Betrieb acadêmico da Alemanha, agora a primeira palavra, que é muito boa para entender por que a gente sempre vive atrás do currículo Lattes, tá? Um minutinho só. Betrieb. Acho que ninguém vai ver. Dá para ler um pouquinho? No fundo, acho que não. Não, Betrieb. Isso é uma palavra que quer dizer, em alemão, funcionamento da máquina. Hoje em dia, você também diz isso para uma empresa. É uma palavra pejorativa para dizer uma empresa. Eu estou cansada porque não saí do Betrieb a tempo. Vocês percebem, talvez alguns, que Trieb, em alemão, também é pulsão em Freud. Então, Betrieb é tudo que vai assim. Tá? Em Freud é mais interessante do que assim. Mas quer dizer que é um movimento que se torna, por assim dizer, automático, de reprodução,
que é muito aquilo que a gente vive também, infelizmente, na universidade. Então, vocês têm esse tal do CV Lattes, que ninguém conhece fora do Brasil, que também é esquisitíssimo, e daí você tem que, qualquer coisinha que você fizer, você tem que colocar. E, se você não colocar, você perde pontos. Eu sempre digo que a gente... Tá, bom, tudo bem, tem que colocar as coisas no Lattes para o programa ter uma nota boa, para ter mais bolsas para os alunos, mas isso não quer dizer nada sobre aquilo que você produziu. Só são uma contagem de pontos. Desculpa, eu sou uma velha professora, agora digo tudo o que eu penso. Tá? Isso é a grande vantagem da velhice. Você pode falar aquilo que você pensa. Tá? Ninguém usa mais dizer nada. Sou professora titular, blá, blá, blá. Claro, eles podem me expulsar da PUC. Bom. Então, essa recusa, não recusa, mas esse conselho ao Benjamin mostra, naturalmente, a mediocridade desse betribo universitário já na época. Mas também podemos ter a hipótese que Benjamin colocou conscientemente à prova as limitações universitárias, escrevendo uma competente paródia de pesquisa erudita. Tem mais de 4.000 citações. Para melhor testar os estreitos limites dessa prática tradicional e opor uma desconstrução usada, supremamente subversiva, à historiografia acadêmica em vigor. Com isso, quero dizer, Benjamin sabia do risco e escolheu corrê-lo, o que também testemunha sua ambiguidade em relação à carreira universitária. Isso é 27, 28, 28 foi publicado, de qualquer maneira, em 33, ele já não teria tido uma vaga na universidade. Nesse contexto, a redação e publicação de Rua de Mão Única também pode assinalar o início de uma mudança na vida, no pensamento e na escrita de Benjamin. O início que responde e que corresponde ao cansaço diante das disciplinas universitárias vigentes. Cansaço antigo, que o encontro com a energia erótica e política da bela Asja Lassis, vou escrever o nome dela, só reforça, mas não faz emergir a partir de nada. Vou falar bastante dessa mulher. Está começando, ela começa a ser traduzida agora. Ah, ótimo. Ah, que maravilha! Puxa vida, a tecnologia está ótima. Obrigada. Muito bom, tá? Mas primeiro tem a mão, depois tem... Tá bom. Então, mesmo que a Asja foi essencial, é só pensar, por exemplo, no texto de Benjamin, um texto que precede A Rua de Mão Única, e que é sobre o romance Afinidades Eletivas de Goethe, para vislumbrar a oposição à ciência da literatura alemã dominante. No caso desse ensaio sobre Goethe, o Benjamin vai contra o Papa, como se diz, da germanística, da ciência germanística alemã, na época, que se chamava Gundolf, não tem importância. Tá? No início, a Rua de Mão Única foi concebida para só ser uma, cito, plaqueta de pequenos textos, publicada aos custos do autor e somente para os seus amigos. Mas ela se transformou numa sequência de 61 textos curtos,
ou mais compridos, que podem muito bem mimetizar os dois lados de uma rua. De um lado, os números 1 a 30, e do outro, 30 a 61. Esse tipo de numeração, que não é par, é impar, ainda se encontra em muitas ruas em Berlim. Tá? Um dos primeiros grandes comentaristas de Benjamin, notadamente desse texto, que é também um especialista, vou escrever o nome, aí vocês veem. É um professor de literatura alemã, Bernd Witte, Witte, com W, isso, Witte. Desculpa, a minha letra é... Bom, Witte, 2 T's, isso. Tudo bem, falta o R, mas isso daí não tem importância. O Bernd Witte... tudo bem. Só para dizer que as ideias desse texto também peguei dos outros. É para isso que servem as citações. Não é para dizer que você não é o único gênio, tá? Bom. Bom, então, Bernd Witte faz uma reconstrução desse texto, fazendo uma correspondência entre o número 1 da Rua de Mão Única, que chama Posto de Gasolina, se alguém já leu, e, do lado oposto da rua, o 31, tá? Que se chama Loja de Antiguidades. São os dois lados opostos da mesma rua, um emblema, diz Witte, da técnica moderna, de um lado, e um acúmulo de coisas antigas do outro, loja de antiguidade. Pode ser. Mais relevante me parece a observação de Witte sobre o lugar central, no meio da rua, ocupado pelas 6 miniaturas, cuja forma contrasta com o título, Ampliações, e que tratam da criança. Vamos voltar a isso. Miniaturas retomadas mais tarde no texto do Benjamin chamado Infância em Berlim. Witte também nota que o livro de Benjamin se situa, pelo menos na data de sua primeira publicação, entre o camponês de Paris, Le Paysan de Paris, de Louis Aragon, vou escrever, e de 26, e um outro texto difícil de traduzir, mas está traduzido para português, Berlin Alexanderplatz, foi traduzido assim, de Alfred Döblin, 29.